Olá, está começando o programa Sempre Mulher dessa semana e você já sabe, a gente começa agradecendo o seu carinho e a sua companhia. E a gente aproveita esse início de programa para mandar beijos e abraços carinhosos para você que nos acompanha. Olha só, o nosso carinho vai para Fátima Silva Garça, que mora em São Paulo, para Elaine Freitas, que mora no Espírito Santo, o nosso abraço para o pessoal do Espírito Santo e para o Jardiel Santi, que mora em Teresina, no Piauí. Nós também queremos mandar um abraço carinhoso para os nossos seguidores no Twitter. Um beijo especial para Valéria Rosa, para Cassiane Lourenço de Curitiba, no Paraná, a Poliana Santos, o Jael Garcia de Governador Valadares, lá em Minas Gerais, e para o Fernando Souza. Se você ainda não é nosso seguidor no Twitter, não perca tempo. Agora, a partir de agora, já comece a ser nosso seguidor e acompanhar aí todas as novidades do nosso programa, os assuntos que a gente comenta, as situações que são vivenciadas aqui no estúdio, onde você vê e onde você não pode ver, que é por trás das câmeras. Então, acompanhe o Sempre Mulher também pela internet. O programa de hoje nós vamos falar de um assunto bastante curioso. Como é trabalhar com o seu marido ou com a sua esposa? Quais são as dificuldades que a gente enfrenta numa situação como essa? Como a gente faz para não misturar trabalho e casamento, ou para não levar para casa os problemas do casamento, ou para o trabalho os problemas da casa? Como é que a gente faz para lidar com isso? Pois é, o programa está só começando e você não pode perder. E para nos ajudar a fazer esse programa tão especial, além de você que está aí do outro lado, nós temos convidadas especiais aqui no estúdio também. Está conosco hoje a psicóloga Thaíse. Tudo bom, Thaíse? Tudo bem, Bettina. É um prazer estar aqui no programa. É bom tê-la com a gente. A Thaíse tem já bastante tempo de experiência, né, Thaíse, como psicóloga? Trabalhei na área de psicologia organizacional, atualmente trabalho na área de psicologia social. Então, trabalhando também um pouco casais, crianças, adolescentes e jovens. Ok, obrigada por ter vindo, Thaíse. Obrigada. Também está conosco a jornalista Patrícia Piper. Tudo bom, Patrícia? Oi, Bettina, tudo bem? Tudo bem todos? É bom tê-la com a gente de novo aqui no Sempre Mulher. Muito bom também. A Patrícia tem uma experiência legal que ela vai contar pra gente, né? Sim. De trabalho, namoro, marido, como foi, como faz para lidar com tudo isso. Obrigada por ter vindo, Paty. Também está conosco Maranata Joquebed. Tudo bom, Mara? Tudo ótimo, Bettina. É bom tê-la com a gente aqui. A Mara hoje trabalha com comércio exterior, mas tem um trabalho especial também que ela desenvolve. Isso, eu trabalho junto com meu marido, com o ministério que desenvolvemos, e nesse ministério trabalhamos juntos. Ok, você vai saber sobre esse ministério daqui a pouquinho, no último bloco do programa, você não pode perder. Você fica aí, ligadinho no Sempre Mulher, que agora a gente vai conhecer a experiência da Patrícia. Conta pra gente, Patrícia, você conheceu o seu esposo, Cleiton Piper, aonde? Então, eu cheguei para trabalhar aqui na TV Novo Tempo, na verdade na Rede Novo Tempo, comecei pela rádio, e aí surgiu a oportunidade de fazer uma matéria para a TV, programa Anjos da Esperança. E aí tinha um pastor que era o editor e era câmera também do programa e começou a falar assim, olha esse rapaz. Eu falava assim, pastor, não, vamos fazer uma coisa juntos, vamos lá, vamos fazer teste. Aí me colocou para fazer maquiagem. Falei, mas eu trabalho na rádio, não tem nada a ver. Não, a gente vai tentar, vamos fazer testes. Aí a gente foi aqui para fora da Novo Tempo, eu estava maquiada e aí ele fez eu falar um texto, né? Só que eu estava nervosa, porque não tinha experiência com TV, nem nada, nem na faculdade, enfim. E aí ele falou assim para mim, você está nervosa por causa do texto que você tem que falar ou por causa do câmera? E começou a brincar e querendo apresentar a gente, tornar mais íntimo, né? Eu falei as duas coisas. Aí o Piper se desconcertou toda. Daí quem ficou nervoso foi ele. Aí eu, para descontrair, fiz uma piadinha e tal, e tá. Aí a gente foi fazer a primeira matéria, era um testemunho do seu Antônio. Foi muito bacana, a gente passou o dia juntos. E aí, é uma coisa engraçada que ele todo bonitinho, todo não sei o quê, e as meninas pequenininhas da igreja pediram autógrafo para ele. Aí eu falei, então tá, né? E eu era intermediária, né? Eu falava assim, você quer dar autógrafo para essa? E a gente ficou brincando durante o dia, começamos a nos conhecer, ele como câmera e eu como repórter. Então, nesse dia foi só conquista, né? E fazia, acho que uns 15 dias que eu tinha começado a trabalhar no Novo Tempo. E aí depois a gente ficou uma semana, a gente morava no mesmo apartamento, no bloco diferente. Então a gente vinha para o trabalho juntos. No mesmo prédio? No mesmo prédio, apartamentos diferentes, blocos diferentes. Isso.
E a gente vinha para o trabalho juntos, a gente almoçava juntos, a gente fazia compras juntos. Então, assim, ficou tudo muito intenso e a gente começou a namorar. E, na verdade, foi uma pegadinha que o pessoal fez. Aí marcou uma galera de assistir filme, era na casa dele, ele morava com o Chapolin, que é apresentador do programa de Passagem. Um abraço pro Chapolin. E aí a gente chegou lá, só tinha eu, ele e o Chapolin. Ah, então não era uma galera. Não era galera. Todo mundo se desconvidou para assistir o filme, né? E a gente foi fazer o lanche na cozinha e ele me pediu para namorar, Olha, me beijou. Que lindo. Quem deu esse empurrãozinho foi o pastor Marcelo Pérez, pastor né? Marcelo. Um beijo Tudo pra ele, foi o pastor pra Ariana, Marcelo. O pro pastor João Marcelo Pedro. fez a gente começar a namorar, o pastor Marcelo impulsionou a gente para casar, ele que mandou a gente para Sorocaba. Então, assim, o pastor Marcelo contribuiu bastante. Bem ativo. Esse primeiro momento, Thaís, de aproximação, é muito gostoso, né? De conquista. E as estatísticas apontam, né, que 32% dá nessa relação de apresentar, né? O pastor apresentou vocês, então é nesse cotidiano, nos momentos diários que as pessoas vão se aproximando cada vez mais, até o relacionamento em si, né? Mas daí, Joquebede, de repente, nem tudo são flores. Né, Mara? Com certeza. A conquista, o namoro, tudo muito bonito, de repente começar a trabalhar junto. E aí? A experiência do trabalho junto, eu imagino que para alguns casais deve ser uma situação delicada, né? Porque são ideias divergentes, então você tem que, dentro da divergência, conseguir trabalhar junto e não levar isso para casa também. No meu caso, e no caso do meu esposo, nós trabalhamos juntos por conta de um ministério. Então, nós usamos os nossos dons para pregar, no caso ele canta, está gravando um CD, e por conta disso a gente se junta nos finais de semana, sai viajando o Brasil, pregando, cantando, e tem sido um momento muito agradável. Assim, a gente tem, claro, as divergências de ideia, às vezes ele quer que eu melhore alguma coisa, ou eu também dou alguns conselhos básicos, mas assim, no nosso caso tem sido tranquilo o trabalho juntos, né? São momentos agradáveis. E no Você caso da conheceu? Patrícia? Ai, Tem sido tranquilo? você conheceu ele trabalhando? Não, a gente... Trabalhando não, no ministério, na igreja, cantando? Como é que Sim, você- na verdade a gente se conheceu na igreja, exatamente na igreja. Começou porque... a conquistar por causa disso? Exatamente, por causa disso. Ele estava procurando alguém para pregar, para o grupo que ele cantava, e aí ficou sabendo que eu pregava, me convidou para pregar, e aí a gente se conheceu, nos Aí tornamos começa a amigos, conquista, né, exatamente, e começa o momento da conquista. E agora, Patrícia? Já estão namorando e estão trabalhando junto. Como é que se administra isso para não misturar as comecinho, coisas? eu ainda continuei trabalhando na rádio e depois só fazia os testemunhos. Aí no começo foi maravilhoso, a gente foi para BH e a gente gostou, porque Anjos da Esperança é diferente de você fazer reportagem, né? Porque você conhece pessoas, você conhece histórias. Então assim, a gente se sente mais cristão, porque a gente começa a ver aquela relação. Começa a ver o resultado da pregação do Evangelho. Né? E isso era gostoso pra gente, era só conquista, a gente não se conhecia a fundo, a gente começou a namorar. E aí veio o lado de cá, que foi tudo muito rápido, né? Porque a gente fazia compras juntos, como eu já disse, a gente ia pagar Se contas aproximaram juntos, muito rápido. porque fora de casa, sem pai, mãe e tudo mais, a gente já tinha vida de adulto. Então todo mundo trabalhava, todo mundo já Cuidava tinha uma da certa casa, idade. Chegava final de semana, eu ajudava ele a limpar a casa dele, ele me ajudava a limpar a minha, mais ou menos, eu mais ajudava dele. Isso é uma reclamação ou um comentário? E aí, final de semana junto, sábado junto, então a gente começou a namorar e namoramos 1 ano e 4 meses e nos casamos, né? Foi um pouquinho rápido demais, né? E ele continuou sendo meu câmera, acho que a gente foi para o jornalismo, ele ia. E foi bom no começo, porque a gente não tinha muito tempo junto. Chegava final de semana, era um sábado, eu ia para alguma igreja, depois ia uma amiga, que era a Gabi, e ela ia com ele. Então, às vezes, era melhor eu ir no final de semana para fazer a reportagem, para poder estar com ele. Então, fazia de tudo para estar junto, Vocês conseguiam administrar bem essa namoro, questão. sim. O esposo da Patrícia é o Cleiton Piper, que é o nosso diretor de imagens aqui do programa. Cleiton, dá um tchauzinho aqui pro pessoal. O Cleiton tá lá fazendo o corte do programa. Ó, daqui a pouquinho você vai estar aqui, tá, Cleiton? Para poder explicar pra gente essa situação toda que a Patrícia está contando, se foi assim mesmo, aí daqui a pouco você vai estar aqui com a gente. Patrícia, no começo, e daí? tudo flores, E né? depois que passou esse começo? Então, aí começaram as brigas, começaram as divergências de opiniões, né? Não era briga. No começo é assim, eu quero assim. Não, mas não é assim e pronto. Porque ele já estava acostumado a fazer de um jeito, eu comecei a trabalhar, então eu tinha meio que ficar subordinada à ideia dele. Eu ainda não tinha muita atitude, né?
porque eu não sabia muita coisa. Estava aprendendo ainda, Estava né? aprendendo. Aí, quando eu mudava o câmera, fluía muito melhor. Eu falava assim, não é possível. Como assim? O problema não sou eu, né? O problema sou eu com ele. E aí eu comecei a falar, eu quero assim. É assim que eu quero. A matéria é minha, vai ser do jeito que eu quero. É interessante, e a gente brigava. Thaís, porque ela começou a se impor. Ela começou a perceber que, de repente, essa relação dos dois estava afetando-a profissionalmente. Né? Ou por vergonha, ou por ficar um pouco constrangida, não sei. Mas estava afetando, então ela resolveu se impor. Isso é saudável o ponto que ela percebe, né, que está atrapalhando. Então, é interessante nesse ponto, né? E até onde os dois vão pontuar, né? Até aqui dá, até aqui não dá. Mas aí tem a outra via, né? Que é do Piper, como que ele se sentiu, né? Não, aqui não dá. Então, o casal precisa, quando trabalha junto, observar esses pequenos detalhes se vão influenciar no seu relacionamento em casa. É muito importante que eles estejam atentos a cada detalhe, se isso vai ser produtivo ou se isso não vai ser bom para o relacionamento do casal. Quando consegue perceber isso, Mara, eu acho que a relação fica mais fortalecida, né? É mais saudável. Exatamente. É importante que cada um perceba os seus limites, né? Como ela disse, para que o casal consiga alinhar e criar uma estrutura dentro dessa vida profissional que se leva em conjunto, né? Para que não possa, de maneira nenhuma, prejudicar a vida profissional e a individualidade de cada um. Né? Com certeza. Vocês começaram a perceber, então, Patrícia, e determinar alguns limites. No começo foi um pouco complicado, porque aí ele dizia assim, então também não vou falar mais nada. Aí você fala, poxa, a matéria é o câmera e a repórter. Se eu não tiver a cumplicidade com ele, como é que vai fazer, né? Daí você ficava insegura. Será que tá bom? Ele não fala? Ficava insegura. Aí ele começou a dizer que não ia falar mais. Aí eu tentava com jeitinho, ai, amor e tal. E não dava certo, não. Aí ele era só profissional. Bettina, eu acredito que também por esse relacionamento, né, prematuro no sentido... Muito recente. Namoraram, já casaram e já trabalharam juntos, né? Trabalhar juntos exige companheirismo, amizade, mas também exige que o casal esteja alinhado. E eles estavam ainda nesse processo de alinhamento. Sim. Sim. Depois a gente separou, ele começou a... Profissionalmente, né? Profissionalmente. Ele se tornou editor e foi melhor. E eu continuei sendo repórter e me dando bem com os câmeras, amizade. Muitos me ajudavam, tem o Fabão, que eu era tímida, e aí ele falava assim, não, aí ele é grandão, aí ele chegava assim na frente de todo mundo. Pode falar, Patrícia, aí eu conseguia falar o texto. Então, assim, o cuidado, essa coisa de ter relação a equipe, exatamente. De amizade no trabalho e segurança, né? Exatamente. Voltando um pouquinho, quando vocês trabalhavam juntos ainda, Paty, você sentia muita pressão. Né? Você se sentia cobrada. Sim. E se sentia como se ele estivesse te olhando com um olhar muito crítico. E eu muito imatura ainda. Foi meu primeiro trabalho, em relação ao trabalho, foi meu primeiro trabalho como repórter. Então, assim, na faculdade eu queria fazer texto. E aí chegar aqui, era rádio, de repente virou TV. E você, né, tá engatinhando ainda. E a pessoa já sabe, já tá trabalhando há 2 anos naquilo e quer que você já... acorde, é assim que você vai fazer e pronto. E aí, quando você começa a sentir que você pode, você sabe, é só ter uma ajuda, aí você começa a impor, né? Porque eu sou um pouquinho autoritária. E a gente brigava, a gente ficava de cara emburrada. Ia um pra casa, não, porque... Mas depois foi dando mais certo quando a gente separou. Profissionalmente. A gente vai para o intervalo rapidinho. A Mara volta no último bloco para contar para a gente a experiência dela, né? Esse trabalho missionário que ela desenvolve com o esposo e que dá certo até hoje. Com certeza. E no próximo bloco, o Cleiton Piper vai estar com a gente aqui no estúdio para mostrar a versão masculina, né? Como é que é essa história? Por que ele cobrava tanto da Patrícia? Por que ele exigia tanto? Qual que era o objetivo dele com isso? Será que ele também ficava nervoso? Será que não ficava? Não sai daí que a gente já volta. Gostaria de estar falando para vocês sobre alimentação. Você anda comendo fruta, verduras, cereais todos os dias? Se você anda fazendo isso, é extremamente importante, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E além da alimentação adequada, precisamos também ingerir água todos os dias, no mínimo 2 litros de água. Faça isso, você vai ver o quanto você vai ganhar. Eu sou Rosana Mazo, psicóloga.
Sempre Mulher está de volta, a gente agradece que você está conosco acompanhando esse programa interessante. Meu marido trabalha comigo, e agora? Como resolver essa situação quando ela se transforma num problema? Você viu aí no primeiro bloco a experiência da Patrícia e da Mara, e a Thaís ajudou a gente aí a entender um pouquinho mais esse assunto. Agora, nesse segundo bloco, a gente volta com a Thaís, com a Patrícia e com o Cleiton Piper, que é o esposo da Patrícia, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre a versão masculina dessa história toda que a gente já ouviu. Cleiton, conta pra gente, como é que é trabalhar com a esposa? Olha, acho que no começo foi mais fácil, né? A gente se conheceu trabalhando. Aí não era todos os dias, né? Mas a gente passou um período da nossa vida que a gente trabalhou em outra cidade e eu era, assim, praticamente o chefe dela, né? Diretamente. E aí a gente passou praticamente um ano trabalhando junto. Eu acho que no começo foi um pouco conflitante mesmo, principalmente pelo tipo do trabalho nosso, né? É diferente de um comerciante que trabalha com a esposa que segue aquela regra de trabalho do dia a dia. Vocês trabalham muito com ideias, Isso, né? sempre com ideias e cada um pensa de um jeito. Eu sou mais, digamos assim, mais pra cima, ela é mais tradicional e isso... A Patrícia é jornalista e o Cleiton Piper, ele é editor, ele trabalha com imagens, com direção de corte, então faz toda a parte artística do trabalho da Patrícia. Então ela prepara e ele monta tudo direitinho para poder colocar no vídeo, colocar no ar. E como é que funcionava, Patrícia, essa ideia de eu tenho uma ideia, ele tem outra, como é que a gente trabalhava isso? Lá em Sorocaba, que era a cidade que a gente trabalhava, ele funcionava também meio como produtor. Chegava alguém e pedia, olha, eu quero fazer um vídeo sobre isso. Então, assim, muitas das ideias vinham dele. Ele tinha que criar. Ele tinha que criar. E aí, quando ele vinha, eu falava assim, não tem nada a ver com o perfil da pessoa. Tá moderno demais. A pessoa é toda tradicional, você vai colocar um negócio desse jeito. E aí ele colocava uma música moderna, eu falava, Piper, tá lindo, mas não para esse perfil. E aí a gente brigava, e eu tentava puxar ele para um mais tradicional e ele me puxava para algo mais moderno. Então foi muito bom para mim, porque assim, eu admiro muito a forma dele trabalhar, adoro ele editando. A gente fez um trabalho para assistência social adventista, a ASA, da igreja, e a gente foi nos abrigos da igreja que eram mantidos pela ASA. E a gente fez um institucional, e foi muito bacana, porque as imagens que ele tirava das crianças e a vivência. E a gente foi junto em 4, 5 cidades diferentes e ali foi muito bom pra gente. Claro que tinha os atritozinhos, né? Você está indo muito devagar, olha, você não perguntou isso. Eu falava assim, sou eu que vou montar o texto. Presta atenção na sua parte. Então, assim, tinha atrito sim, mas eu acho que a admiração nesse quesito, quando ele olhava para o mesmo lugar que eu estava olhando, era bom. A diferença era quando ele não queria. Quando não, ele olhava assim, pro mesmo pronto, acabou. Thaís, quando ele olhava para o mesmo lugar que eu estava olhando, era bom. Agora, quando ele olhava diferente, não era legal. Quando o casal, né, já tem essas relações estabelecidas, né, já estão no trabalho, é importante que eles observem essas facilidades ou as dificuldades, né? Então, é uma questão a gente fala das personas, né, das máscaras, né? Então, eu estou em casa, lá eu ajo de um jeito, né? E quando eu estou trabalhando, posso agir de outro, né? Então, tem essa relevância, né? É que nós, seres humanos, temos essa dificuldade de aceitação do outro, assim, integralmente, né? Mas sempre um do casal é mais disposto, né? A considerar, a relevar, né? E sempre tem aquela questão do amor, que nem foi falado, né? Que é essa consideração, né? Mas quando, por exemplo, eu trabalho com alguém que eu tenho muita afinidade, então eu tenho mais liberdade para criticar, para reclamar. Sim. E às vezes eu passo dos limites. Piper, não acontecia isso às vezes? A forma de falar. Porque se eu tenho um câmera que não é o meu marido, eu falo falar, com jeitinho. Por favor, olha, vamos fazer assim e tal. Você não tá vendo isso? Sabe? Acaba sendo... O que às vezes eu queria eu saio com outra pessoa, eu vou seguir o roteiro que ela quer, né? Eu vou fazer conforme ela quer. Mas se eu achava que podia ser melhor, e como era o trabalho da minha esposa, eu queria que o dela saísse melhor também. Aí eu me intrometia, porque eu achava que não era assim, tinha que fazer essa para ser melhor, mas não para querer brigar, para fazer melhor o trabalho. Melhor dela. Às vezes eu pegava, ela mesmo falava, pô, você tirou água de pedra. Porque ela mesmo o que eu fiz não gostei, eu ia lá dar uma arrumada, deixava bonita, ela, ai, que bom que você fez isso. E deixa eu aproveitar aqui para elogiar o Piper, Patrícia, com todo respeito. O Piper foi o primeiro editor do Sempre Mulher, ele me ajudou a criar o programa, então ele realmente é muito bom, muito competente no que ele faz, ele
tira a água de pedra, sim. Como é que você fazia para lidar quando a Patrícia não gostava ou quando ela criticava? Como é que vocês faziam isso? Resolviam lá no escritório ou levava para casa? Vamos pra cá. No começo, Até a gente levava para entender. casa, ou às vezes acontecia uma coisa em casa, levava para o trabalho. Misturava tudo. Misturava tudo, mas foi um tempo assim, alguns meses aconteceu isso, mas depois a gente meio que sentou, conversou e tentou assim... Estabeleceu alguns deixa limites. em casa, que é de casa, até porque o bom é você chegar em casa e ter novidade para contar, entendeu? Agora, se tudo que aconteceu com a gente no dia ela já sabe, eu não chega em casa e cada um vai para um canto, né? Não adianta. Daí a gente tentou dar um limite para chegar em casa, separar um pouco o trabalho. E, por outro lado, foi bom para a gente conhecer... A gente tem o quê? Vai fazer 4 anos de casado. Foi um tempo bom para a gente se conhecer melhor. Isso é legal. Por mais que a gente estava naquela 3 anos casado, a gente ainda é novo em casamento. A gente não sabe tudo um do outro. E esse foi o lado bom de ter convivido junto esse período. Olha, deixa eu te falar, eu tenho quase 15 anos de casada, cada dia é uma descoberta. Então a gente nunca sabe tudo quando o assunto é casamento, a gente está sempre aprendendo. Aprendendo sobre o outro, Thaís, e aprendendo sobre a gente também. Esse é o grande segredo, a gente nunca para de aprender. Nunca para de aprender. E além do mais, buscar, né, conhecer mais do outro, né? Até nessas atividades que exercem juntos, ver, nossa, até aqui o Piper vai, até aqui ele não vai. E considerar, e como, né, falou, esse modo de falar, né? Com outras pessoas a gente falaria diferente. Mas sempre pensar naquela questão do amor, né, do casal, né? Falar com aquele carinho, né? Ao mesmo tempo que, de repente, eu poderia dar uma bronca, então segura, né? Reprime. E respira fundo, faz uma oração, fala, não, amor, não é dessa forma. Então, essas relações elas vão crescendo, né? Que tem 4 anos de casado, os primeiros anos são difíceis. E já trabalhando juntos, né? Tem novidade para contar. Ainda. Mais difícil ainda. Mas os casais podem, sim, treinando, né? Essa percepção do outro, querendo saber um pouco mais do outro, e vai passar 15 anos, 30 anos. Com certeza, e ainda tranquilo. vai descobrir muito mais coisas. Vamos pontuar algumas coisas que eles falaram aqui? Eles falaram sobre o que acontecia em casa, levava para o trabalho, o que acontecia no trabalho, levava em casa. Regra número 1, não pode, Thaís? Não pode, tem que separar. Aquela questão mesmo... Eles aprenderam na prática, mas Na para quem de prática. repente vai começar a trabalhar com o marido ou com a esposa, não pode. Então, é importante que essa separação, né? Quem é o meu marido que trabalha comigo, quem é o meu marido dentro de casa. Mesma coisa a esposa. Ela profissional, considerar ela como, no caso, né? Ela estava ali mais à frente, né? E ele atrás, mas não que o atrás resumisse em uma coisa que não fosse inferior, menos importante. Menos importante, mas que nem tirar água de pedra. Exatamente. Que ia dar um bom resultado. Os casais precisam aprender a fazer esse treinamento em casa, observar mais o outro, o que vai irritar tanto o outro, amenizar, né? Porque às vezes a gente bate, às vezes, de uma coisa que a gente sabe que a pessoa vai se irritar. Então, evitar esse tipo de situação, né? Amenizar, falar, eu sei que se eu tocar nesse ponto, ele vai me devolver. Isso em público, né? Vai tornando desgastante o relacionamento. Chato, constrangedor, né, Patrícia? Você percebeu bem isso? Conseguiu identificar os pontos que irritavam mais o Piper? E, puxa, não posso falar sobre isso? Eu tenho até um caso, assim, engraçado para contar. Olha lá, hein? Você vai contar. Não, quando a gente ia fazer a passagem, eu sempre fui muito tímida, que é o momento que o repórter aparece e tal. E às vezes a gente estava lá no meio do estádio, não, mas você vai vir de lá, Piper, não dá, eu não vou conseguir gravar, eu sou tímida. Não importa, você tem que fazer. Você não estudou? Você não é repórter? Você vai fazer e pronto. Pegou pesado, Piper. Eu vinha e falava assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que acertar. Aí decorava. Só que assim, eu nunca fiz uma passagem tão bem, né, anteriormente falando, e nesse ano, como eu fiz com ele. Porque o medo de errar e ele me criticar era tão grande, então eu falei, não, eu sou profissional, não sou, então agora eu vou fazer. O grau de exigência aumentou, né? O grau de exigência aumentou. E ele exigia mais de mim do que ele exigia de quem ele saía, porque é aquela coisa que ele falou, né? Quero que seja o melhor trabalho. Tem que fazer o melhor. E era engraçado, era difícil. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí ele me fazia andar lá no meio do estádio. Você vai conseguir, vamos embora. Aí quando eu começava a errar, ele já olhava para mim feio. Patrícia, a gente não tem tempo, eu tenho que voltar para lá. Aí eu fazia e tal. Você sentiu, assim, Piper, em algum momento, não, agora eu tenho que dar uma aliviada, eu não posso criticar tanto, eu não posso exigir tanto. Você sentiu em algumas vezes isso? Acho que eu tenho que pisar mais leve. Algumas vezes eu dou uma segurada, né? Porque eu vi que ela já estava cansada, né? Tem alguma situação que você ameniza, né? Mas a psicóloga falou
tem que fazer, mas fácil, né? Fácil não. É fácil falar, né, Piper? Na prática, não é um nada treino, fácil. né? Um treino dia a dia. Principalmente da nossa área. Talvez exista alguma outra área que seja fácil, mas a nossa não era. Trabalha Talvez com se eu fosse dar uma comunicação. conclusão se é bom, é ruim trabalhar com a esposa, talvez por um tempo. Pelo menos para mim foi assim. Por um tempo, talvez seja bom para algumas coisas que você tem que aprender no caso do casamento. Mas Você acha que fortaleceu a relação de vocês ou atrapalhou? eu acho que fortaleceu, sim. No fundo, fortaleceu. Passei por muita coisa ruim, mas no fundo fortaleceu. Foi um mal que a gente passou por um bem maior. Um mal que passou. Olha que interessante, Patrícia. Não mal, mas algumas coisas ruins que aconteceram. Essa coisa de levar trabalho para casa, né? A gente tinha vários chefes, né? E, teoricamente, eles tinham que chegar para o Piper e pedir alguma coisa. Mas nem sempre o Piper estava tão receptivo como deveria estar. Então, as pessoas, o que elas faziam? Não, ela é esposa, então passavam por mim. E aí eu vinha trazer tudo mastigado para poder, né, conseguir trabalhar bem com ele. E aí teve um dia que eu falei assim, não, ele não é o chefe. É ele que tem que resolver. Porque aí eu ia para o caminho de casa tentando convencê-lo. Outro erro, a né, fazer... Exatamente. Usar a influência conjugal, Sim, ou é sim. meu marido, é minha esposa, vou por aqui, eu consigo. Não pode acontecer também. Algumas pesquisas apontam que 80% desse relacionamento de casal no trabalho dá certo quando eles vão caminhando para as facilidades, né? E pelas diversidades, eles buscam essa superação. Mas no caso, como disse, se tinha um chefe maior, ele que deveria também pegar a persona dele de chefe e se dirigir ao Piper e o que era dela para ela. Então são pessoas diferentes, né? Porque quando fala do casal, né, uma só carne, né? Mas nesse caso não, as era pessoas profissional. enxergavam a gente como um casal. Então se falou para mim, automaticamente falou para o Piper e vice-versa. E não era bem assim. Eu tinha outros atributos e ele tinha outros atributos. Nem sempre a gente trabalhava junto, fazia a mesma coisa. E aí, nessas situações, teve um dia a gente estava indo para casa e falei, chega, eu não vou falar mais de trabalho em casa. Vamos falar do sofá que precisa trocar, vamos falar do passeio do final de semana, mas a gente não vai falar mais de trabalho. E foi aí que a gente começou a caminhar melhor, né? Eu não querer influenciar. Então, se eu acho que ele está errado e a outra pessoa vem pedir para mim, eu vou tentar convencer. Não, deixa a pessoa convencer. Eu não posso entrar num assunto que não diz respeito a mim. E aí... A Patrícia é possessiva. É ciumenta, autoritária. Chega, Betinha. E o Piper? Como o Piper é? Meio rabugento. Ó, meus câmeras não mentem, eles estão aqui, eles gostam de eles mim. Vão defender você. Como que você foi na sua avaliação como chefe da Patrícia, da jornalista Patrícia, como profissional naquela época? O que você aprendeu, o que você pode tirar daqui pra frente eu não vou mais fazer ou aqui eu vou continuar fazendo? É legal a gente falar sobre isso, porque de repente a gente pode ter algum casal acompanhando a gente e eles não fazem essa avaliação. Não, eu errei aqui, eu agi dessa forma, isso deu certo, isso não deu. Qual a avaliação que você fez? Eu acho que um caso de relação de marido e mulher no trabalho, sempre tem que pensar que ela ali não está como sua esposa, né? Você tem que tentar falar com ela como se fosse um outro empregado da empresa. Às vezes você trata melhor um outro empregado do que a pessoa mais próxima de você. E vice-versa, né? A pessoa receber como se fosse, no caso, o chefe, que era o marido, né? E ter paciência, né? Ter paciência, orar a Deus mesmo, porque, pelo menos, a nossa área não era fácil, não. Trabalhar com ideias e minha esposa é carioca, né? Aí carioca um pouco mais, né? Assim pra cima, né? Nada contra as cariocas, né? Porque tem carioca nos assistindo, hein? Tem o Stanley, operador de áudio, que é carioca também, ele deve estar bravo comigo agora. Meu marido também é carioca. Mas, às vezes botar o joelho no chão mesmo e ver se dá certo. Orar. E ver se é isso que você quer mesmo. Às vezes a pessoa não... Ou seja, Deus não vai te dar nada que você não suporte, né? E ver se é isso que você quer, se você pode, se você consegue. Se não, é melhor fazer cada um o seu trabalho à parte. Como aconteceu no final e foi graças a Deus. Não separados profissionalmente. Hoje estamos bem separados. Profissionalmente. Cada um no seu canto. Isso, talvez alguma coisa ou outra possa surgir, mas não vai ser nada que dure um ano inteiro. Não. Hoje ele permite eu conversar mais sobre o trabalho dele, sem achar que eu estou criticando, e sim uma conversa, e vice-versa. Às vezes eu chamava ela, vem cá ver a edição aqui, se ficou legal, não sei o quê. Eu só queria que ela visse. Não era para falar nada, só para olhar. Mas chegava lá,
isso, que lá, acabou com o vídeo. Assim, né? Puxa, tava indo tão bem, mas né? eu só queria que ela visse, não era pra opinar, mas já tava pronto, já tava, era só entregar. Aí eu olhava assim... Você queria que ela olhasse e dissesse assim, ó, puxa, ficou legal. Era isso que você queria? Isso que eu queria. Por mais que talvez ela não gostasse, fala que tá bom e esquece, passou, já era. Ela não pode mentir. Thaís, o que a gente percebe aqui é que tem casais que não podem trabalhar junto, que não tem jeito. Isso mesmo. Eu acredito que quando o casal, né, assim como vocês, detectam que não tem como trabalhar junto porque as dificuldades são maiores do que as facilidades, as habilidades, tem que realmente cada um respeitar o seu limite, falar assim, não dá, ir para o casamento, né, prosseguir, deixar esse lado profissional, falar, até aqui a gente vai, até aqui não dá, porque nós temos opiniões muito divergentes relativos ao trabalho, né? Então, deve pôr um ponto, né, final no trabalho para continuar o relacionamento mais saudável. E assim, a Kirene falou, né, trazer o vídeo e tal para ela ver. Sei que ela pode criticar, sei que ela pode gostar, mas vai mais empolgado para casa, como ele disse no começo, né? Tem assunto para contar, não passa o dia todo junto, né? Então, isso é um fator facilitador. Talvez, às vezes, melhor perder o emprego que perder a esposa, né? É uma avaliação drástica, essa é dura. Trabalho você dá um jeito, você consegue outro, consegue né? outro, verdade. Você viu, Patrícia, que valorização é essa? Ganhei pontos agora. Muitos. Patrícia, e na sua avaliação, foi realmente bastante complicado trabalhar junto nunca mais? Você aprendeu bastante, você falou pra gente que cresceu muito. Sim. Qual foi a avaliação geral que você fez? Eu não gostaria de trabalhar novamente com ele, né? Porque é diferente, as visões são diferentes, né? Como a gente tinha falado anteriormente. Mas foi bom como casal, ele já tinha falado isso, a gente aprendeu a respeitar o espaço do outro, né? Então, acho que o mais difícil é esse. Aqui você é meu chefe, aqui você é profissional. Estabelecer os limites, então, na frente das pessoas, a gente não vai se tratar, ai, amor, ai, não vai. A gente vai começar a ser visto como profissional. Até porque se começa a se tratar com tanta intimidade na frente dos outros, acaba perdendo um pouco da credibilidade. As pessoas já não olham mais como sendo os profissionais, mas o marido e a mulher. Sim. Né? E tem foi muito o que isso. Acho que começou a acontecer, por isso que as pessoas vinham até mim e esperando que eu desse facilitasse alguma coisa. Mas foi bom enquanto durou. Qual a lição que a gente pode tirar disso, Thaís, para quem está em casa nos acompanhando? Eu acredito que o casal realmente perceber até onde consegue ir com o relacionamento profissional, até onde isso não interfere nas suas relações como casal, como família, na intimidade, com os filhos, e observando isso. Se de repente verifica que não dá, então não dá, senta, conversa. Não é o assim, fim do mundo. Não é o fim do mundo, é o começo agora, um recomeço, porque agora, quer dizer, cada um pode ter mais uma suavidade ao levar a sua vida profissional, né? Tanto o marido quanto a esposa. Fala, ai, eu não tenho mais que alívio! Que levar, né? Assim, de uma forma tão... Ai, ela vai me criticar lá na frente dos outros, eu não vou me sentir bem. E vai ficar tudo mais tranquilo. E chegando em casa vai se sentir mais amado, né? O apoio realmente do marido e da esposa. E deixando o trabalho de lado. Deixa o trabalho de lado. Patrícia, muito obrigada que você esteve com a gente aqui hoje. Foi muito bom ouvir a sua experiência, poder aprender um pouquinho com o que você também aprendeu. Muito obrigada. Por nada, eu tô sempre às ordens, né? Piper, muito obrigada por você ter vindo, largado seu poço lá, né? Obrigada ao Jorge e ao Maurício que estão aí te substituindo rapidinho. Obrigada, agora você volta pra lá, a gente vai pro intervalo rapidinho e no próximo bloco você vai conhecer um outro casal que se dão muito bem em casa e no trabalho, mas o trabalho deles é um pouco diferente. O trabalho deles conta com uma força que vem do alto. Não saia daí que a gente já volta. Sempre Mulher está de volta e a gente volta, é claro, agradecendo o seu carinho e a sua companhia. Você viu aí que trabalhar com o marido nem sempre é muito fácil, mas a gente consegue administrar. Mas agora tem uma outra área que trabalhar com o marido talvez seja bastante gratificante, seja bastante diferente, que é na área missionária, que é levando a palavra de Deus, pregando do Evangelho, falando do amor de Jesus para outras pessoas. Nesse ponto, homem e mulher trabalhando juntos talvez seja bem mais produtivo. E para falar sobre isso, além da Thaís e da Maranata, que esteve conosco no primeiro bloco, também está conosco agora o Jonatas Ribeiro, que é o esposo da Maranata. Seja muito bem-vindo, Jonatas. Ok, obrigado. É bom tê-lo com a gente aqui. Você viu aí, se acompanhou o programa, que a conversa a gente deu muita risada, a gente brincou bastante. Nem sempre é fácil, né, Maranata, trabalhar com o marido. Mas no campo missionário, como é que funciona essa experiência de vocês? Quem vai começar contando pra gente? Bom, na verdade, eu conheci a Mara por conta
deste trabalho, né? Aham. Eu sempre cantei, sempre trabalhei com música. A gente tinha um grupo específico lá na igreja onde nós frequentamos, no NASP Campus 1. Em São E Paulo. a gente sentiu, exatamente, em São Paulo, a gente sentiu que tinha que ter um diferencial, alguém pregando, acompanhando a gente com o grupo, enfim. E foi quando a gente ficou sabendo. Engraçado que até comento que a gente tinha um senso um tanto machista, que a gente procurava um homem para pregar para o nosso grupo. E foi quando a gente ficou sabendo de uma menina que estava na África, foi missionária com os pais, pregava desde os 9 anos de idade. Nossa, Maranata, como é que é isso? Desde os 9 anos? Desde os 9 anos de idade. Então, eu falei, não, vamos pegar essa e vamos conhecer, né? E toda essa parte de conhecer foi muito por causa do ministério. Então, ela começou a acompanhar a gente com o grupo, para cima e para baixo, ao redor do país, enfim. E a gente começou a criar uma amizade. A gente dirigia praticamente o grupo, eu e ela, fazendo todo o script, tudo aonde a gente vai, marcando a agenda, enfim. E isso nos uniu, né? E resumindo a história, o grupo já acabou, a gente já não mexe mais com o grupo, mas enfim, ficou o casal, né? Vocês estão há quanto tempo juntos já? 1 ano e 9 meses. Eu gostei, Thaís, da olhadinha que ele deu pra ela. Quanto tempo mesmo? Sempre, né? Casados há 1 e 9, Aham. juntos há praticamente 7 anos. 7 anos. E Isso. como é que era no começo administrar essa ideia? Era teu amigo, era teu colega de trabalho, de repente virou namorado? Como é que foi isso? Eu acho que acabou fluindo, né? Foi natural? Foi natural, foi totalmente natural, porque a gente se conheceu por conta disso, como ele falou. Aham. E a partir do momento que a gente se conheceu, foi surgindo aquela amizade, fomos desenvolvendo uma amizade. Quando a gente percebeu, a gente realmente já gostava um do outro. E por conta do ministério, eram sempre momentos muito agradáveis que nós passávamos juntos, né? E a gente só prolongou isso. Que legal. E sempre foi muito bom. Foi... Isso que a Mara falou, Thaís, é bem interessante, a amizade. Né? Quando o relacionamento começa com uma amizade, é muito mais fácil dar certo, não é? Isso, muito mais fácil. Existem pesquisas que falam que 37% das pessoas que convivem ou estudaram juntos ou trabalharam juntos e 32% apresentado por amigos, né? Então, a gente vê que justamente isso, por amigos, pelo elos de amizade, por estarem juntos, construiu-se aí agora um casamento, né? De 1 ano e 9 meses, né? Mais 7 anos juntas. Mas e continuam com o trabalho missionário. O grupo não existe mais, como o Jonathan nos falou, mas o trabalho de vocês dois como casal, como é que funciona? Então, depois que a gente terminou com o grupo, foi inevitável. Teve a agenda do grupo que eu acabei cumprindo, fazendo solo, né? Meu sonho sempre foi levar essa carreira para frente, gravar CD. Quando o Jonatas fala fazendo solo é porque ele canta. Exatamente. Mas ele já prometeu pra gente, aqui do Sempre Mulher, que ele vem cantar aqui. Exatamente. Ele tá preparando o CD, não tá pronto ainda, né, Jonatas? Isso. Quando estiver, ele vai trazer pra cantar aqui pra gente, pra será gente um poder privilégio. ouvir. Então, hoje, nós estamos com esse ministério. Inclusive, o nome desse ministério é Ministério Supremacia do Amor. E envolve nada mais, nada menos que a pregação e o louvor. E a gente está caminhando pelo país, apresentações com jovens, enfim. E tem sido muito gratificante, porque a gente viu que Deus nos guiou desde o início. Né? Embora algumas pessoas foram se ausentando, algumas que estavam com a gente, ficou nós dois. Né? E a gente está muito forte por conta disso. E agora, lançando o CD, eu acho que vai abrir mais portas ainda. A nossa intenção é expandir esse ministério. E o ministério está aqui, nós dois. E acho que é muito mais fácil trabalhar. Né? Quando você tem um grupo grande, é muito mais difícil de estar se deslocando e tal. E com o casal é muito mais fácil. E como é que funciona quando, de repente, lá em casa tem algum problema, Mara? Brigou por alguma razão, se desentendeu por alguma razão e tem que sair, tem que fazer o trabalho missionário, tem que pregar e tem que louvar. Como é que vocês administram isso? Eu acho que essa é uma questão assim que a gente administra muito bem até, né? A gente, sempre que tem algum atritozinho, alguma situação, a gente resolve isso e isso de forma nenhuma a gente diferencia as duas coisas. Consegue né? separar. Exatamente, a gente separa as duas coisas, nós não levamos isso para a igreja, enfim, resolvemos isso antes de qualquer forma levar isso para o povo, né? Então, isso é legal você falar, resolve, né? Não é de repente aparentar algo que não está acontecendo. Né, que alguém pode dizer, mas parece que isso é hipocrisia, brigaram, agora estão juntos aqui, cantando, louvando, seja lá o que for. Mas então vocês resolvem o problema antes de se apresentar à igreja, às pessoas, para falar do amor de Jesus. Isso é importante. É meio que uma responsabilidade, né? A gente não pode sair de casa para tentar levar algo para as outras pessoas se não tiver, não estão vivendo isso. Exatamente. Eu acho que isso é até um ponto positivo, né? A gente acaba resolvendo
antes de qualquer outra coisa. E isso é muito bom, com certeza. Os casais que nos assistem hoje, Thaís, poderiam tomar isso como exemplo, né? Com Não certeza. saia de casa sem resolver o problema Sem conjugal. resolver em qualquer situação, né? Porque sempre geram outros problemas, né? Eu saí de casa porque briguei com meu marido, fui trabalhar, daí acontece alguma coisa, né? Tem aí muitas pessoas para dar atenção, tem aí muitas pessoas para me desviar do caminho certo e de repente eu encontro alguma dificuldade, eu posso cair. Com certeza, Betina. Eu acredito que quando o casal se dispõe a resolver seus conflitos dentro de casa, antes de qualquer atividade, mesmo no campo missionário, mesmo trabalhando, existem essas possibilidades de dinamismo no trabalho, as pessoas verem o casal de uma outra forma, né? Diferente de quando se tivesse conflitos, e se percebe isso nas entrelinhas, né? De repente, interessante o casal, como percebe mesmo, né? Isso, no detalhe, né? Pega no detalhe. Então, é importante mesmo que todos os casais, antes de qualquer coisa, antes de irem até para a igreja, possam resolver seus conflitos. Exatamente. E é interessante porque como vocês são um casal, eu tenho certeza que outros casais ou mulheres procuram vocês para pedir orientação. Acontece isso, Mara, às vezes? Assim, acontece, com certeza, até mesmo por verem o que a gente faz para divulgar, para falar de Deus, as pessoas se impressionam e se aproximam, né? Para saber, para perguntar como é que é o dia a dia. E não dá para falar de uma coisa que você não vive, né? Com certeza é perceptível. Então, isso é muito importante pro nosso relacionamento também. A gente acaba desenvolvendo um relacionamento muito gostoso por conta disso também. Então, a Maranata falou que o pessoal pergunta para vocês, Jonatas, como que é o dia a dia. Então, eu vou perguntar, como que é o dia a dia desse casal? Bom, o dia a dia da gente, a gente sonha muito com esse ministério, muito mesmo. Então, a gente tem as nossas atividades como casal, eu, por exemplo, eu trabalho por conta, tenho um escritório em casa. O Jonatas é advogado, além de músico, né? Eu sou advogado, além de músico, canto, gosto de cantar, eu costumo dizer que eu canto e nas horas vagas eu advogo. Mas nosso dia a dia, assim, além das coisas normais de um casal, a gente trabalha muito na questão do ministério. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer na próxima programação? A gente parece que tem que estar sempre inovando, né? Por conta da gente estar presente em todas as programações, a gente acaba se exigindo muito. Isso a gente já fez na programação passada, deu esse resultado, acho que a gente pode trabalhar mais aqui. E a gente sonha muito com o ministério, muito mesmo, assim, não estou exagerando nem nada, que a gente sabe que a gente está junto por conta desse ministério. Então, Deus juntou os dons para surgir alguma coisa muito grande, assim. A gente tem essa ciência e vira e mexe. Nossas discussões compras e não sei o que, ministério. Pagar as contas e tal, não sei o que, e o ministério. Ele está muito presente na gente. E é legal que isso fortalece o casal, né, Thaís? Eles têm um ponto em comum que é bastante forte. Com certeza, quando o casal se propõe, né, uma atividade que eles gostam, né, e gostam de discutir a qualquer momento, né, às vezes quando é um trabalho, né, tem que ponderar um pouco para não levar trabalho para casa, mas quando é algo que gosta, né, como um ministério, né, o supremo amor, né, levar supremo amor para todos os momentos, né. Delícia isso. E acontece, Mara, de vez em quando você fala, olha, Jonatas, quem sabe melhora um pouquinho aqui, ou Jonatas, Mara, você falou tal coisa, não ficou legal. Tem essa troca também? Com certeza, essa troca existe. E ela é muito boa, porque assim, eu sempre sou a pessoa mais crítica da plateia, enquanto ele canta, e vice-versa, né? Enquanto eu tô pregando, ele é a pessoa mais crítica da plateia, depois a gente senta, conversa sobre a apresentação que foi feita, né? Ele, amor, eu acho que você poderia falar melhor aqui assim, mudar um pouco isso aqui. E eu faço a mesma coisa. Olha, a música ficou muito boa, mas eu acho que você poderia dar uma ênfase maior aqui. Então, assim, essa muito troca, legal quando começa assim, né? Isso ficou muito bom, mas... né, Jonatas? Sempre existem os mas, né? Com certeza. Mas isso é muito bom. A gente pede até, né? Para que o outro seja a pessoa mais crítica, para que a gente cresça, para que a gente desenvolva. E é interessante que ele falando que a gente conversa muito sobre isso, até mesmo porque as apresentações que a gente faz se diferem muito uma das outras, né? Então, às vezes a gente fala para um público um pouco mais jovem, às vezes a gente está falando para uma outra plateia. Então, a gente desenvolve isso por conta do foco da apresentação. Vocês são chamados pelas pessoas no Brasil todo para falar em eventos de jovens, então, congressos de mulheres, só na igreja, fora da igreja, como é que é? Na verdade, assim, hoje nós somos chamados praticamente para todos os lugares do Brasil, né? Recebemos convite, geralmente, tanto do Ministério da Mulher, o Ministério Jovem chama muito, porque o Jonatas geralmente faz os musicais na parte da tarde. Então, a gente geralmente faz um final de semana com Deus, que é o tempo que a gente tem mais livre, né? Quando é longe de São Paulo. E a gente trabalha geralmente com jovens, mulheres, todos os públicos, né, basicamente. E vocês receberam já retorno, Jonatas, disso? Testemunhos, pessoas que, nossa, puxa, aquilo que você falou realmente impactou a minha vida, eu mudei por conta daquela música que você tocou, que você cantou? Sim, eu acho que é isso que move, né?
quem está no ministério, é o retorno. Não adianta você estar fazendo e você não sente que tem retorno nenhum. E, querendo ou não, a gente, principalmente programações de jovens, retiros, acampamentos, que a gente tem um contato mais próximo, o jovem chega, conversa, você começa a sentir importante na vida daquela pessoa. Porque eles chegam, abrem o coração, falam mesmo que estão sentindo, falam o contato que tiveram com Deus, um contato que, há muito tempo não tinham por conta de uma música, por conta de uma pregação. Eu acho que isso é o que move, é o que deixa a gente mais forte para fazer cada vez mais e cada vez melhor, né? O que a gente está aqui para fazer, que é esse ministério. Então, eu acho que, com certeza, as músicas, enfim, as pregações têm ajudado, sim, acho que tem dado resultado. Tem dado resultado. E esse resultado, quando a gente percebe, Thaís, é tão gostoso, né? Porque são pessoas que são transformadas por conta da mensagem de esperança de Cristo. Né? E a gente ter o privilégio de levar isso ou através da televisão, ou num consultório psicológico, ou, né, no trabalho que eles desenvolvem, é fantástico. É interessante também quando se pensa na sintonia do casal, em sempre buscar melhorar. E com isso, as pessoas acabam sentindo isso, né? Essa mensagem de esperança, de alegria, né? E vem que cada vez, talvez, alguém tenha visto vocês várias vezes, mas viu que cada vez foi diferente. Porque cada vez a inspiração de preparar, né, a programação foi diferente. Isso é muito bacana, é o cuidado que vocês têm bastante, né? Vamos fazer diferente, porque nós estamos em todas, né, Jonatas? Exatamente, para não cansar, né? Com certeza. E dentro ainda disso que ele falou, eu acho que a melhor recepção que você tem do público, a percepção que você tem é quando você vê alguém te dando um retorno de que viu alguma coisa diferente naquela apresentação e que sentiu a presença de Deus. Então, assim, automaticamente, para a gente levar isso para as pessoas, a gente se aproxima muito de Deus, né? Então, a gente busca mais e mais a Deus para poder melhorar as programações, para poder levar mensagens melhores para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que bacana. Então, a proximidade de Deus é muito grande por conta disso e a gente vê Deus trabalhando através de nós, né? Que somos meros instrumentos nas mãos de Deus. Exatamente, isso é muito bom. exatamente. Muito bom. De repente, pode ter um casal ou uma mulher ou um marido que está nos acompanhando hoje e pode pensar assim, puxa, mas eu queria que a minha família, o meu lar, o meu casamento também tivesse essa sintonia com Deus, né? Essa comunhão com Deus. Como é que eu faço para manter isso dentro da minha casa? Eu não prego, eu não canto, eu não faço programação, mas eu queria ter esse clima gostoso, queria ter essa paz que vocês transmitem, queria ter essa harmonia. Como é que eu faço? Qual que é a orientação de vocês? Para quem está nos acompanhando agora. Olha, na verdade é o segredinho básico de sempre, né? Buscar a Deus em primeiro lugar, acordar todos os dias pela manhã, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, porque você realmente se sente transformado através da presença de Deus na sua vida. Não existe outro meio de sentir isso, né? E você gastando o seu tempo para buscar as coisas de Deus, você vê como as coisas caminham diferentes na sua casa. Então, assim, o marido buscando sempre ser o sacerdote do lar, buscando a Deus em primeiro lugar, a mulher desempenhando o seu papel de rainha do lar, buscando a Deus, com certeza isso vai contagiar o ambiente do seu lar, os seus filhos, e assim, naturalmente, você vai sentir que Deus vive ali junto com você, né? E uma coisa que eu não me canso de dizer, assim, constantemente, usem os seus dons para Deus, né? Você falou até, de repente eu não canto, eu não prego, mas você tem outro dom, você tem um sorriso bonito, você tem alguma coisa com certeza para mostrar para outras pessoas que Jesus está voltando. Então, assim, você como casal, como família, deve usar isso constantemente para levar Deus para outras pessoas, independente do dom que você tem. Eu né? percebi que vocês buscam a Deus de maneira individual. E casal também? Fazem oração juntos? Como que é? Dá a receitinha para quem está em casa acompanhando a gente aí. Constantemente a gente, assim, por mais a correria de São Paulo é muito grande, né? A gente se policia sempre para que a gente faça todos os dias, pelo menos à noite, o culto do lar, que a gente ore juntos, para que a gente leia um trecho da Bíblia juntos. Por menor que seja o tempo que a gente tenha naquele dia, a gente busca sempre nunca passar um dia sem ter um momento em conjunto com Deus, né? Individualmente e em conjunto. É muito importante o culto do lar, porque você sente, existe sintonia quando um casal busca juntos a Deus, né? A Bíblia até fala que quando duas pessoas concordam sobre o mesmo assunto e buscam a Deus em oração, em Mateus, Deus responde a essas orações, Deus está presente. Então a gente busca essa proximidade de Deus como casal também, isso é muito importante. Esse culto que a Mara falou é você reunir o seu marido ou reunir os seus filhos ou quem vive na casa com você para que vocês possam parar tudo por alguns instantes e orar
conversar com Deus, ler um pedacinho da Bíblia, um trechinho da Bíblia, de repente ouvir uma música que te inspire, que te deixe, né, mais perto de Deus. Esse é o culto que a gente fala. É parar tudo durante alguns instantes, durante meia hora, 15 minutos, 10, 5, o tempo que você tiver, o tempo que você quiser, para que você possa estar em contato com Deus. Quando a gente faz isso, Thaís, não é só o casal que vai bem, é a vida profissional, é a vida financeira, é a vida familiar, tudo vai bem. Assim como a Maranata diz, eu lembrei de uma música quando a gente é criança, né? Se na família está Jesus, é feliz o lar. E você tinha falado sobre os casais, né? Como fazer isso também, né? Se o casal já se predispõe a manter e cultivar esses laços de afinidade, afetividade, de companheirismo, de amizade, com certeza todos os planos do casal caminham bem, né? Exatamente. Todos os planos, então significa todas as áreas, Jonatas? Todas as áreas. Todas as áreas. Acaba influenciando tudo, né? A gente tem que fazer direito nisso porque a gente prega isso. Então, acaba influenciando todas as áreas. Com certeza. Até na área financeira. Muitos olham pra gente como casal e acham, mas eles não envolvem a questão financeira. Não envolvi até o momento que eu decidi gravar um CD. Tanto é que ela é a diretora executiva da gravação do CD. Então, assim, a gente está trabalhando também com a parte financeira dentro do ministério. Então, a gente está meio que treinando todas as áreas da vida de um casamento dentro do próprio ministério, né? E a questão da área financeira é importante. A gente precisa de dinheiro para sobreviver, precisa de dinheiro para fazer o CD, para se deslocar de São Paulo até outra cidade, precisa de dinheiro. E a gente vê na Bíblia mesmo que existem mulheres, existem homens que deram suporte para Jesus para que ele pudesse manter o ministério dele. E esse suporte que a Bíblia fala é suporte financeiro, é dinheiro, é comprar comida, né? É providenciar o deslocamento. Então, precisa também desse suporte para que o evangelho seja pregado. Então, o que o Jonatas está falando é real. Precisa de dinheiro, precisa ter como se deslocar, ter como pregar o evangelho de uma forma mais natural, né? Mais tranquila. O dinheiro também é um dom, né? Exatamente. É um dom dado por Deus. E saber administrá-lo, exatamente, né? A pessoa não precisa pregar, não precisa cantar, mas às vezes ela é a base de um ministério que está aí pregando e fazendo toda a outra parte que ela não consegue fazer, mas sem ela não existiria, por conta justamente do dinheiro, né? Exatamente. Então, o que a gente fala aqui, o que é a base de tudo, o que é o centro de tudo, que a partir disso todas as coisas dão certo, é o relacionamento com Jesus, como a Mara e o Jonatas estão mostrando pra gente aqui de maneira tão clara, tão natural, que a gente pode perceber, né, Thaís? Quando Jesus está no lar, na família feliz. É feliz o lar. É feliz o lar. Eu tenho certeza que você está em casa agora querendo saber como é que eu faço para conversar com a Mara, como é que eu faço para conversar com o Jonatas, onde é que está esse CD, eles podem vir aqui na minha cidade, será que eles podem falar na minha igreja? Calma. Respira, entra lá na internet, entra no blog do Sempre Mulher, o endereço está aparecendo aqui no seu vídeo, vai ter todos os contatos deles para que vocês possam conversar com eles, pedir orientação, de repente agendar com eles uma visita para que eles possam também levar a palavra de esperança aí na sua cidade. Muito obrigada, Thaís, por ter vindo. Muito obrigada, Bettina, pelo convite. A Thaís volta outras vezes, né, para participar com a gente aqui do Sempre Mulher. Jonatas e Mara também, obrigada, parabéns pelo trabalho, que Deus possa abençoar sempre, cada vez mais. E fica a promessa, Jonatas, volta aqui no Sempre Mulher. Ok, será um privilégio. E obrigada a você pelo seu carinho e pela sua companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá.